Olá, meu nome é Daniel, sou bisneto de Stevan Kovačić. Muito provavelmente você nunca ouviu falar nele, uma pessoa muito humilde que em 1924 veio fugido da guerra no leste europeu e escolheu o Brasil como sua segunda pátria, vivendo sua vida em São Paulo. O que diferencia ele de milhões de outras pessoas é que em 1948, aos 45 anos, ele começou a pesquisar sobre o câncer. Em 1954, segundo ele, segundo o que me é dito e o que eu vejo desde que nasci, ele descobriu a origem e uma cura para o câncer. Fundamentou toda a teoria do método Kovačić em uma ciência chamada radiestesia. Você pode se perguntar, calma aí, em 1954, um senhor sem escolaridade, sem recursos, um pesquisador autodidata, descobriu a cura para uma doença que até hoje cientistas, pesquisadores e médicos com milhões de recursos não descobriram? Confesso que seja muito improvável, mas jamais diria impossível. Quando converso com alguém sobre o assunto, sempre me vêm duas perguntas à cabeça. Esse tratamento realmente funciona? E se funciona, por que o mundo ainda não o conhece? Para responder essas perguntas, vou procurar pessoas ligadas ao Sr. Stevan, ou de alguma forma ao seu tratamento. Esse é o Sr. Luiz, amigo de Stevan e que o ajudou desde o começo das pesquisas. E com o desenvolvimento da pirâmide, também passou a atender. Eu conheci através do filho deles, o Carlos, né? O Carlos e o Rodolfo trabalhavam numa oficina mecânica de um cunhado meu. Um dia o Carlos me falou que o seu Estevão estava pesquisando um negócio que talvez iria ser muito bom. Aí eu fiz questão de conhecer o seu Estevão, né? Aquele dia mesmo o Carlos me levou, apresentou para o seu Estevão e conversamos. O seu Estevão me contou o que ele estava pesquisando, que era a descoberta da origem do câncer. Jotacir é meu pai e casado com a neta de Stevan. Além de hoje ajudar no tratamento, ele mesmo passou por ele em 75. O tratamento Kovačić, né, foi um tratamento desenvolvido pelo seu Stevan Kovačić. Ele era um autodidata, pesquisador autodidata, e que, com base na radiestesia, ele possibilitou o diagnóstico, o tratamento e a prevenção do câncer. O Sr. Antoninho e o Sr. Paulo eram amigos de Stevan e estiveram com ele durante sua vida e o seu trabalho. Ele era muito sério, né? Ele era um homem muito sério, assim, que gostava das coisas direitas. E o pessoal estranhava, né? Porque ele era brabo, né? Porque ele era brabo. Ele não era de muito conversar, não. Celeste é minha mãe e neta de Stevan. Ela nasceu dentro desse tratamento e hoje é uma das pessoas que o mantém. Ele, como pessoa, né,
sempre foi uma pessoa extremamente sistemática, severa, né? Preservava os bons costumes, a família, a honestidade, não admitia erros, né? E como pesquisador, né? Ele foi um excelente pesquisador, se dedicou muito, dedicou toda a vida dele em função das pesquisas, renunciou à sua vida particular, familiar, né? Tudo em função do objetivo, um bem maior, que seria a cura do câncer para toda a humanidade. Também nascido dentro do tratamento, Sérgio é o neto de Estevam e, por sua vez, também continua o atendimento. O que foi a pessoa do senhor Estevam, o que foi o homem Estevam, o marido, o avô, não é? O trabalhador. É uma pessoa que abnegou de tudo na vida. Tá? Ele vivia exclusivamente para esse feito, para essa descoberta. Tinha o seu trabalho, lógico, ele trabalhou durante 35 anos, se aposentou como motorista, mas ele nunca teve um lazer, ele nunca teve um momento de desprendimento, entendeu? Como tanta gente faz, como nós fazemos, né? Tem um momento que a gente vai cuidar dos nossos afazeres particulares, vamos cuidar do nosso passeio, vamos para a praia, vamos viajar. Não, ele nunca. Simplesmente essa obra resumiu a vida dele. Pessoa de muito pouca cultura escolar, né? Porque, na verdade, ele teve só acesso naquela época, era o grupo escolar, que era a primeira a quarta série, e dá para frente só quem teria menos condições financeiras para poder seguir. Não era o caso dele, que ele teve que se voltar ao trabalho realmente, né? Mas, como pessoa, ele sempre foi muito estudioso. Sobre tudo, política, geografia, história, tudo. Ele era super estudioso. A vida dele foi estudar, mesmo antes da pesquisa, né? Olha, da data precisa eu não sei, mas ele começou na década de 40, mais ou menos. Daí ele começou a pensar, né? Bem, se o câncer existe há tantos anos, né? A medicina até hoje não conseguiu descobrir a origem, não sabe como tratar. É porque certamente não está dentro do alcance da medicina, não está na hereditariedade, na contração, que seja uma coisa contagiosa, não. Daí ele começou a pensar que deveria vir essa doença de algum outro modo, porque senão a medicina já teria achado a cura, o remédio, alguma coisa que fosse, né? Para entender um pouco sobre radiestesia, que foi a base para a pesquisa do Sr. Estevam, procurei o Dr. Vutou, cirurgião cardiovascular e presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica. Eu digo que é uma técnica muito simples, existe muita concentração, certo? Muita neutralidade do operador, de não influenciar os resultados, e que a gente trabalha com as vibrações dos objetos e dos seres vivos do universo. Você pode ser, vou frisar melhor, pode ser seres vivos mesmo ou pode ser objetos inanimados. Qualquer substância nesse universo emite algumas vibrações. Essas vibrações são características de cada objeto ou de cada ser. Em 1948, ele teve o primeiro eureka, ou seja, surgiu a primeira ideia de como poderia surgir essa doença. Foi uma situação rotineira da sua casa, sua esposa tendo quintal grande, desejando criar algumas galinhas. Ele comprou diversos pintinhos, algo em torno de 30, 35 pintinhos, e percebeu que a maioria desses pintinhos estava morrendo rapidamente. Ele teve tempo de tirar alguns desses pintinhos, colocar num outro espaço, e com isso ele salvou a vida de alguns pintinhos. O que é uma situação rotineira e que para a maioria poderia não significar muita coisa, ou desistia de criar os pintinhos, ou simplesmente transferia para um outro local essa criação.
para ele foi um momento de questionamento. Aí iniciaram-se o quê? As pesquisas. O que acontecia ali? Então ele ia com a varinha ou ia com o pêndulo e localizava que exatamente naquele lugar existia uma vibração, certo? Ele pegava uma irradiação. O que era aquilo? Aquilo não veio de água, certo? Mas que veio de água? Por que estava manifestando esse tipo de ocorrência, de acontecimento? Foi se aprofundando, até que ele acabou descobrindo que não existiam, logicamente, somente os veios de água saudáveis, tá? Existiam aqueles que eram contaminados. A ADC capta algumas vibrações, tá certo? E provavelmente, o corpo dele deve apresentar algum movimento respondendo às ondas captadas, mas para ele poder até perceber melhor que está sendo captada, de repente um pêndulo ou uma forquilha ajuda a ser melhor demonstrável. Então, na verdade, o radiestesista consegue, vamos supor, de forma mais sistemática, perceber as vibrações e consegue até catalogá-las, faz uma sistematização que possa chegar a algum diagnóstico e até poder produzir algum tratamento. Bem, o desenvolvimento da pesquisa e a definição do tratamento, ele demorou bastante tempo, né? Quer dizer, poderíamos, numa primeira fase, eu diria que o primeiro ciclo desse desenvolvimento da pesquisa foi de 1948 a 1964. Ele conseguiu identificar que aquele veio de água não era saudável. E que as pessoas e os animais, ou mesmo uma vegetação que estava sob essa irradiação, não evoluíam, não tinham um desenvolvimento saudável, certo? Normal. Então ele começou, lógico, sempre a observação, os olhos do cientista, a forma dele ver, né? Que ele foi concluindo que aquilo realmente era um malefício muito grande. Esse tratamento, ele mudou a forma de enxergar a origem e o próprio tratamento do câncer, né? Ele afirmou algumas coisas, isso já na década de 60, finalzinho da década de 50, começo da década de 60, baseando-se na radiestesia, ele percebeu e identificou a origem do câncer como sendo a exposição prolongada a irradiações que vinham do subsolo. Portanto, a origem identificada era irradiações que vinham do subsolo através da vibração, da irradiação de veias de água contaminadas, poluídas, principalmente por dejetos, por esgotos. O que ele afirmou? Afirmou que a doença era do corpo como um todo, não de um órgão específico. A pessoa adquiria isso individualmente. Não era uma doença hereditária, por exemplo, muito menos uma doença contagiosa. Então, o Sr. Estevão concluiu, após longa pesquisa, que após uma exposição prolongada, que ele definia como sendo algo entre 2 a 3 anos, a doença se instalava no corpo através de vibrações sutis, mas se caracterizava pelo aparecimento de um vírus. O câncer, em verdade, é um só. Ele se localiza, quando a pessoa adquire o vírus dele, ele se localiza em 2 partes do corpo da pessoa. Não exatamente no local, mas é na zona do baço e na zona do coração, na região, né? E dali ele fica. Às vezes a pessoa adquire o vírus dormindo sobre a irradiação, ele fica muitos anos sem acontecer nada. Uma ocasião que a pessoa se machuca por qualquer motivo, ou uma pancada, ou qualquer coisa, aí ele começa a funcionar. Ele falava que era um vírus, né? Ele descobriu que você dormindo no campo de radiação,
durante 2 a 3 anos, né? Ele vai enfraquecendo o seu organismo, debilitando ele. E aí o que acontece? No primeiro lugar que você estiver mais sensível, né? Que, por exemplo, mulher, útero, ovário todos os meses, o homem, uma próstata, uma certa idade, o cigarro, não é que o cigarro dá câncer, ele deixa o pulmão enfraquecido e quando é o momento da doença se manifestar no organismo, em forma de tumor, de uma ferida, ele vai sempre no local mais frágil que você tem. E lá ele desenvolve. Portanto, o tratamento Kovačič é um tratamento que, baseado na radiestesia, permite o diagnóstico, tratamento, e através do tratamento, ele elimina a vida do vírus que dá origem ao câncer. Portanto, mesmo que não faça nenhuma cirurgia, mesmo que nenhuma parte do corpo seja extraída, a pessoa pode se ver livre da doença, porque aquele processo cancerígeno que tinha vida deixa de ter vida. O maior desejo e a maior batalha de Estevan foi para que seu método fosse comprovado cientificamente, mas infelizmente ele nunca teve essa possibilidade. Agora, depois de tantas décadas, estou tentando terminar seu trabalho. Para isso busquei a ajuda de meu antigo professor, Maurício Monteiro, no intuito dele escrever uma proposta de pesquisa científica sobre o tratamento e que possa ser um meio para encontrar uma instituição que comprove cientificamente o método Kovačič. Então, primeiro tive conhecimento, foi você, né, que perguntou se eu tinha interesse, se eu podia ajudar. A minha ajuda era mais metodológica, científica, não, obviamente, no assunto, mas na maneira de tratar um determinado assunto cientificamente. Eu achei interessantíssimo. A partir de um momento, por exemplo, que a gente teve, que você me mostrou algumas documentações, eu fui ficando mais entusiasmado, porque eu vi que tinha ali um fundamento e que tinha um interesse de que esse tipo de procedimento criado pelo seu bisavô, pelo Estevan Kovačič, fosse levado a público. Depois de uma leitura de tudo aquilo que foi me enviado, eu comecei a perceber que a base parece ter sido geobiologia e radiestesia. Aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer com isso? Eu não conheço nada disso. Eu vou ter que ler sobre isso. Aí procurei uma bibliografia, fui atrás, para entender, para escrever. Eu não sou expert em absolutamente nada disso. Mas fazer um projeto, eu acho que era o caminho. Para entender como funciona o método Kovačič, vim observar e conversar com as pessoas que o realizam hoje e pessoas que estão em tratamento. Hoje em dia, o tratamento é oferecido pela Celeste e o Sérgio, que são irmãos e netos do Sr. Estevan. Uma vez por semana, eles atendem em sua casa a todos que procuram pelo tratamento. Hoje nós temos algumas possibilidades, né, de tratamento. A primeira é a pirâmide associada a uma peça metálica chamada acelerador, na qual você tem a eliminação da vida do vírus e, portanto, o atingimento do objetivo, que é eliminar a vida da doença. Uma forma alternativa que se utiliza é o U, uma peça metálica que atinge os mesmos resultados. Praticamente a indicação de um ou outro são alternativos, mas um se presta mais a pessoas que têm dificuldade de se manter sentada e, portanto, maior facilidade para um tratamento na posição horizontal, deitada. O outro, de forma diferente.
O tratamento em si, feito o diagnóstico com o auxílio do pêndulo, e aí a maior identificação do tratamento com a radiestesia é no momento do diagnóstico, pela utilização do pêndulo, que fica claro, né, a vinculação do tratamento desenvolvido e da radiestesia, porque sem qualquer toque pessoal, sem qualquer exame invasivo ou mesmo por imagem, se identifica a vibração do corpo da pessoa e através dessa vibração se percebe se ela está normal ou não e se ela é portadora da doença, o câncer no caso, mesmo que ainda não tenha uma manifestação nas suas formas tradicionais. O pêndulo serve para amplificar os movimentos neuromusculares do radiestesista, de modo que fica algo visível. Aquilo aí vai entrar no cérebro dele, certo? Vai passar pelo sistema nervoso, pelos músculos, e o pêndulo começa a se movimentar, mostrando que algo foi captado. Porque, veja bem, o radiestesista capta as vibrações, então ele sente alguma coisa. Certo? Só que essas sensações nem sempre ele consegue, às vezes são muito sutis. E, de repente, você usando algum instrumento, você consegue amplificar as vibrações de modo que você possa enxergar ou perceber que realmente está ocorrendo. Nesse momento, eu vou estar fazendo o diagnóstico dessa paciente, se ela é portadora ou não do vírus do câncer. Para isso, eu tenho aqui na minha mão o vírus do câncer e um pêndulo que vai servir de intermediário entre o vírus e o que existe dentro do organismo dessa paciente. Como o nosso tratamento é um tratamento de radiestesia, né, onde nós estudamos as radiações, que nada mais são do conjunto de vibrações do corpo dessa pessoa. E se essa pessoa estiver vibrando e radiando o vírus do câncer dentro do corpo dela, ao eu aplicar esse teste nela, junto com o testemunho, haverá uma ressonância se no organismo dessa paciente existiu o vírus do câncer. Ele indica que é um vírus, ele sempre afirmou isso categoricamente, que é um vírus, tá? Ele conseguiu isolar e através, então, da utilização deste vírus, certo, que ele tinha isolado, no teste ele conseguia saber se a pessoa já era portadora da doença, do vírus ou não, certo? Através do pêndulo, certo? O que acontece? O que é o campo fechado de radiação? É você ter o vírus isolado na mão, através do pêndulo você transmite a radiação do corpo da pessoa. Ressonância entre... Exatamente, certo? A pessoa com o vírus, certo? Na sensibilidade do radiestesista passando para o vírus isolado. Se essa paciente tivesse o vírus do câncer dentro do organismo dela, iria haver uma ressonância e o pêndulo iria girar, me informando que essa paciente, ela realmente é portadora do vírus do câncer. No caso dessa paciente, não. Ele parou. Nosso tratamento dele, né, que ele aplicava, que a gente continua aplicando, né, é ministrado 3 vezes, certo? Semanal, certo? Você começa num dia da semana, certo? Você faz por 3 vezes consecutivos. 3 tá? sábados, por exemplo. 3 sábados, o dia que você for, segunda-feira, 3 segundas-feiras seguidas, tá? É o tratamento. Isso é só um reforço, porque desde a primeira aplicação, a pessoa já começa eliminando-se o vírus, que é a causa de todo o mal, certo? Aí tem que partir realmente para a recuperação. O corpo, evidentemente, tem que ter o mínimo de condições de se recuperar. Do quê? De toda a devastação que até então a doença já possa sido causadora. Essa é a forma sintetizada de tratamento que simboliza os efeitos da pirâmide, tá? E através
desses instrumentos é que se faz a eliminação do vírus, da doença, tá? E a síntese de funcionamento da pirâmide, tá? A pessoa fará a utilização durante 20 minutos, que é o período suficiente para o tratamento. A aplicação desses dois metais, que são uma combinação que foi feita e desenvolvida exatamente para eliminar o vírus do câncer, ela é feita então a cada 8 dias, durante 20 minutos, e o tratamento nosso é durante 1 ano. É uma aplicação ao mês até completar 1 ano. Hoje o tratamento, por exemplo, consiste, a pessoa vai lá um dia, né, faz uma primeira aplicação, volta. Dali 8 dias faz a segunda, 8 dias a terceira. E uma vez por mês até completar 1 ano para ele estar acompanhando, porque às vezes a pessoa realmente está usando esse isolante direito, né? Se ela entender o tratamento, pela simplicidade do tratamento, as pessoas ficam confusas. É tão simples que a pessoa fica assim perdida, né? De dar continuidade. E o que é interessante é que o tratamento tira a vida da doença. E, portanto, uma vez feito o tratamento, 3, 4 aplicações, essa vida já não existe mais, os sintomas começam a regredir. Por exemplo, se o sintoma for um tumor, o que é esperado desse tratamento? É esperado que a partir da primeira aplicação ele não progrida e a partir dela ele comece a retroceder. Meu nome é Jefferson Sandra. Meu caso aconteceu já em 98 de um tumor cerebral. Em 98 eu tive a primeira reação de convulsões que acontecia devido ao crescimento de um tumor no lado esquerdo do cérebro, né? Esse tumor, além da convulsão, paralisava todo o meu lado esquerdo, não conseguia mais andar. Aí, em 98 eu fiz uma operação e nessa operação eu não tive muito... após a radioterapia eu não tive muito sucesso. Acabei continuando, o tumor acabou voltando a crescer devagarzinho depois de 10 anos. Então mesmo fazendo todos os exames, radiocirurgias, ele voltou a crescer gradualmente até agora, né? E comecei a fazer o tratamento que ele me pediu. E comecei na segunda semana ainda não tive nenhuma reação assim, falar, pô, tá mudando alguma coisa. Na terceira semana pra cá, depois que eu tinha feito o tratamento, eu comecei a sentir que começou a ter uma evolução muito boa. Por quê? Eu já não estava pelo menos tendo o ataque que eu tinha de paralisar todo o lado esquerdo. Mas ainda não conseguia movimentar o lado esquerdo do braço totalmente. Não conseguia sentir também. E daí eu comecei, cheguei na terceira semana, usando o magnetizador, o acelerador, né, 20 minutos por dia. Comecei a usar todo dia também. O braço começou a sentir, a dormência acabou saindo e começou a sentir. Terceira semana pra cá, que eu tinha feito, que foi a última etapa que eu tinha feito com ele aqui, eu sempre passando agora a cada 1 mês que passa, né? Parou de ter essas convulsões. Então o que eu tomo mesmo seria só o remédio, que é o básico para não ter uma convulsão normal, que é bem fraquinho, que é o Idantal, né? Mas que eu já tomava antes, então não adiantava nada, porque eu tinha do mesmo jeito. Se você acompanhar uma pessoa portadora da doença câncer, que se submete a esse tratamento, em 2, 3 semanas é visível a mudança da situação dessa pessoa. De imediato a aplicação você já percebe na cor da pessoa, né? Ela chega aquela cor amarelada, aquela cor muito feia, fisicamente olhando assim, ela já sai com uma cor melhor.
Você olhando, você já percebe uma melhora. A pessoa começa a vir com disposição, porque a pessoa que dorme no campo de radiação, ela é sugada. Todos os dias, ela dorme muito mal. Então, ela dorme, acorda como se não tivesse dormido, acorda mais cansada do que foi deitar. É comum observar-se redução de tamanho, de volume de um tumor. É comum, e aí, principalmente no caso que se faz cirurgia, de um médico identificar que aquele tumor não estava como normalmente se costuma encontrá-lo, de uma forma enraizada, mas sim de uma forma mais solta. Por quê? Porque o processo de tratamento é como se fosse o corte da raiz de uma árvore. A partir daquele ponto, ela não tem mais alimentação e ela não evolui, não cresce mais, e ela passa a murchar. E uma coisa curiosa também que eu gostaria até de, como depoimento, fazer, eu faço tratamento no Hospital do Câncer e ela, quando eu fiz a cirurgia que eu tirei toda a minha mama, no retorno, então nesse retorno que eu fui para saber qual era o resultado do exame, eu sentada assim na mesa, ela pegava o exame e ficava assim, não acredito. Ela repetiu assim umas 3, 4 vezes a mais e eu falava, mas o que aconteceu, doutora, né? Ela falou assim, eu tirei tua mama à toa. Eu falei, como assim? Ela falou assim, de 750 gramas de mama que foi tirada, não deu resultado nenhum, não deu nada nos exames. Porque já fazia os 2 meses quase que eu estava fazendo esse tratamento. Então eu falei, fiquei tão feliz que eu falei, não esquenta a cabeça não. Eu não sei, não tem um outro brincando com ela, né? Porque eu fiquei feliz porque eu senti o resultado, entendeu? E para mim até hoje, eu falo assim, é minha vida. A minha vida inteira existiu uma amiga de minha mãe que eu carinhosamente chamo de tia. Mas nunca soube como surgiu essa forte amizade entre elas. E durante minhas pesquisas, descobri que essa amizade nasceu quando ela mesma passou pelo tratamento, há mais de 30 anos atrás. O médico falou para mim, numa das consultas, que ele precisava me operar, porque eu tinha câncer no colo do útero, na trompa direita e no reto. Então ele falou, nós vamos te operar e depois você vai fazer químio. Eu falei, não, eu não vou nem operar e nem fazer químio, porque eu não conheço ninguém que tratou da doença e que sarou, né? Então eu quero que o senhor me dê uma medicação que amenize a minha dor, porque essa doença, ela dói muito. Então eu fiquei com dó de mim mesma, mas logo eu tive assim um bom senso e pensei assim, quantas pessoas estão cheias de saúde e vão atravessar a rua e morrem? Eu pelo menos sei que eu tenho mais ou menos um tempo de vida ainda, né? Mas morrer, todo mundo vai morrer. E aquilo parece que me deu um ânimo. E eu criei coragem dentro de mim e não liguei para isso. E falei, vou continuar a minha vida normalmente. Aí o que eu fiz? Para distrair, eu fui fazer um monte de curso, voltei a estudar e tudo. E isso foi a chave de eu encontrar a saída para o meu problema. Porque nisso que eu me matriculei no colegial, que fui fazer o colegial naquela época, eu conheci a prima da dona Júlia, que é a sua avó, né, que estava morando com a sua avó. E a Sueli me viu muito magrinha, muito pálida, muito cheia de exames de laboratório todo dia e tal. E teve uma história longa de tudo isso aí. Ela fez amizade comigo e foi através dela que eu conheci o seu Estevam, que é um cientista autodidata, né? Um dos maiores radiestesistas do mundo e que descobriu o tratamento do câncer e que foi ele que foi a minha tábua de salvação, né? E através da Sueli. E o seu Estevam, fui lá fazer um teste com ele e ele achou que eu não aguentaria o tratamento, porque naquela época ele ministrava uma medicação, um remédio, e esse remédio era muito forte. Então, quando eu voltei lá para casa da dona Júlia, que é a sua avó, aí ela falou para mim que se ela fosse a minha mãe, que ela me daria o remédio. Se eu aceitava que ela fosse como se fosse a minha mãe, eu falei, aceito. Então ela, por bondade, quis me fazer esse tratamento. E eu acho essa história muito bonita porque foi uma
Foi um momento assim de muito amor da parte dela para com uma pessoa que ela mal conhecia, tinha me visto aquele dia, né? E ela falou, eu trato de você como se você fosse a minha filha. E eu fiquei lá hospedada na casa dela, pedi uma licença no meu trabalho, fiquei hospedada e ela me deu a medicação, foi ao banheiro de manhã, me abraçou, me deu um copo assim com o remédio dentro e me confortou e falou, toma, minha filha. E eu tomei. E foi muito bom. Foi a solução, foi bom para mim, porque hoje, olha, eu tenho todos os meus órgãos, né? Eu sou uma pessoa muito saudável, só faço tratamento de menopausa, que é uma coisa da idade, mas sou uma pessoa tranquila, gosto de dançar, estou cheia de saúde, cheia de vida. Como nós falamos, a origem da doença são irradiações que a pessoa absorveu em algum lugar do seu hábito, da sua vida normal. Se ela fizer o tratamento, melhorar, curar, mas voltar a se expor àquela mesma condição, àquela mesma situação anterior, ela vai voltar a ter a doença. Aí ele voltou a continuar nas pesquisas. Bom, eu preciso arrumar um jeito de isolar a pessoa do contato dessa radiação. Aí ele começou uma nova fase do isolante. Em 64 foi uma data importante e por isso que eu falei que fechava um ciclo. Por quê? Porque ele já tinha identificado uma origem para a doença. Em 60, identificou um tratamento para a doença. Em 64, ele conseguiu desenvolver uma plaqueta metálica que ele mesmo deu o nome de isolante e que permitia o isolamento da pessoa em relação a essas radiações que vinham do subsolo, permitindo assim a prevenção necessária para aqueles que se tratavam, mas necessária para todos, para que não viessem a ter essa necessidade. O uso do isolante, ele é parte essencial do tratamento. Ele é necessário para que se complete o tratamento. Uma vez identificada a existência de radiação no corpo da pessoa, uma vez aplicado o tratamento eliminando a radiação que existe no corpo da pessoa, é necessário que a pessoa, ao voltar à sua atividade normal, ela use o isolante para evitar adquirir ou readquirir a irradiação que vem desses campos de água contaminada do subsolo. Isolante é tudo. O isolante é tudo. O que ele fez? Ele descobriu, certo, um meio de isolar a pessoa dessa irradiação. Tá? Mais uma parte da pesquisa, né, além da droga, além do vírus isolado, certo? A forma da pessoa não se contaminar, certo? É fazer o uso adequado do isolante, tá? Da forma como é prescrito, na cama, com todos os cuidados, as limpezas periódicas, quer dizer, esse isolante é para o resto da vida. Enquanto a pessoa viver, isso é uma garantia de que ele nunca será molestado pela doença. É de importância fundamental. A origem da doença, ele descobriu que vem de campos de radiações, que vem do subsolo, né? E o que acontece? A pessoa tem que ficar por mais de 8 horas na direção desse campo de radiação. Então, muitas vezes, você acredita ser na cama, que é o lugar que a gente passa o maior tempo, que é dormindo, parado, né? Mas também existem aquelas profissões, que é telefonista, hoje a telemarketing, costureiro, sapateiro, né? Então, muitos casos desses. O isolante deve ser usado na cama. Como usado na cama? De forma que ela esteja na região do peito da pessoa, entre o isolante, dentro do saquinho de pano, e a pessoa. Deve existir apenas um lençol comum. Na cadeira, numa poltrona, né? Você deve usar ele colocado sobre assento e sentado direto sobre ele. Na cama, entre o isolante e a pessoa, um único lençol comum. Numa cadeira, numa poltrona, direto. A finalidade é a mesma, sempre neutralizar a irradiação que vem do subsolo. Então o seu Estevão fez o tratamento também ser preventivo, quando ele criou o isolante, que é uma combinação de metais
que vai dentro de um saquinho, que é estudado o material, a linha que costura esse saco, tudo é uma coisa, tudo assim perfeita, estudada, trabalhada, e que é colocada na cama. Mede-se 40 centímetros da cabeceira da cama, acha-se o centro da cama e coloca ali. Então aquele campo todinho fica isolado da irradiação maléfica. Então é aonde faz o tratamento ser para sempre. Você pode morrer de resfriado, de unha encravada, menos de câncer. Aí nós fomos encaminhados do hospital do pronto-socorro para o hospital do câncer, que lá é o hospital onde é a oncologia, né? Onde eles tratam só disso, que é de câncer. E fizeram os exames todos. E já logo de cara falaram que era leucemia linfóide e já entraram com a quimioterapia, entraram com todas as drogas que existem, né, até hoje. Nós entramos com a quimioterapia, ele tinha 8 meses e quase 2 semanas, né, após. Fez a quimioterapia. No decorrer do tempo ele teve muitos problemas, muita droga, tudo diferente, via oral, injetável, teve todos os tipos de problema que criança tem, né? Usou vários tipos de catéter, duplo lumen, um outro que fica próximo ao coração, no qual ele passou por várias cirurgias para estar repondo porque dava rejeição. Enfim, fez vários e vários tipos de químio, né? Tratamento em casa, era internado várias vezes, ficava meses dentro do hospital, mas nunca uma solução, no qual a gente vivia perguntando para o médico, é uma cura? Isso vai resolver? E eles falavam assim para a gente, não, só o tempo vai dizer. E aí ela falou, olha, o primeiro dia que ele tiver uma alta, eu vou te levar lá. E foi um dia que eu falei assim comigo, né? Eu falei, ai meu Deus, será que eu acredito? Será que eu não acredito? Porque a gente, quando tem um filho desse jeito, nesse estado, a gente fica desacreditado, né? E foi aí que ela me levou, me trouxe até aqui, trouxe ele. E o seu Carlos até fez a medição nele, todo. Falou, olha, você quer que seu filho morra ou você quer que seu filho viva, né? E mediu ele tudo e falou, olha, ele tá com vírus ainda. Você quer saúde ou quer a morte para ele? Ele foi bem assim duro comigo, né? Eu falei, não, eu quero que meu filho viva, né? Eu quero acabar com o sofrimento. E foi daí que eu voltei para casa, ele fez a medição, nós levamos o acelerador, nós começamos a usar os metalzinhos da cama, né? E eu falei assim, bom, e continuei mesmo indo para o hospital, mas eu usava em casa, né? Eu falei, não, eu vou com a cara e a coragem, eu vou fazer. Aí teve uma época, depois de passado um mês, ele fez um exame, no qual é um exame geral, né? Onde identifica se ainda há o problema ou não. Ele fez o exame e o exame detectou que ele não tinha mais. E os médicos ficaram bobos, falaram, não, deve ter alguma coisa anormal. Ela foi um caso muito interessante, porque, como eu disse, toda hora eu estava indo no meu avô, né? Você era recém-nascido, você estava no bercinho, nunca esqueço, no quarto. Eu estava na casa da minha mãe, que mora ao lado. Daí eu fui até lá, como de sempre, dar uma olhadinha. Você estava dormindo, deu uma corridinha lá. E eu passando, assim, pelo corredor, tinha uma pessoa sentada, assim, era frio, né? Com touca, toda enrolada, assim. Quando eu passei, eu falei, Celeste, Celeste, Celeste. Olhei assim, eu, sinceramente, não reconheci, né? Ela estava outra pessoa. Daí ela falou assim, oi, eu sei que você não está me reconhecendo, tô horrível, eu sou a Célia, lembra que a gente trabalhava, tal banco? Em 1982, com a esperança de vida terminada e ouvindo do próprio médico de quimioterapia que a probabilidade seria 4 meses, levei a minha mãe na igreja São Judas Tadeu. Após a igreja, disse para minha mãe que iria na clínica desistir o tratamento. Eu, muito revoltada, 22 anos, sem cabelo e até perdendo dente devido a uma quimioterapia muito forte. Então eu tomei essa quimioterapia e no dia seguinte já o cabelo todo no travesseiro e eu tive aquele susto, fui para o banheiro, comecei a tomar banho e caía tudo no ralo. Eu tentava pegar para grudar de novo, porque na realidade, eu não acreditava que eu tinha esse problema.
E eu cheirava química, já não tinha mais paladar, não sentia mais nada. E eu deixei minha mãe na igreja, porque a gente fica assim sempre pensando que vai acontecer uma coisa melhor. E eu fui desistir do tratamento. Quando eu cheguei, eu fui subindo as escadas, tinha uma moça também nova, só que já era casada, tudo. E ela estava pulando de alegria. E eu falei, mas que tanta felicidade é essa se a gente está marcado para morrer, né? Dizem que é uma sentença que a gente tem os meses de vida. Ah, Célia, eu ia tirar o tumor que era maligno, fiz o tratamento com o seu Estevão, um cientista que eu conheci na Vila Facchini, e o tratamento foi tão certo que eu cheguei aqui para fazer a cirurgia, fizeram os últimos exames, eu não tenho mais o tumor maligno. No outro dia eu fui e conheci seu Estevão. E fui bem tarde, ele uma pessoa muito séria, rígida, mas com uma paz interior. Ele dava credibilidade do tratamento, né? Então eu cheguei e eu vi que ele chamou minha mãe de lado e falou, olha, eu tenho certeza que essa menina, eu era nova, eu tinha 21 anos, essa menina vai ficar curada do câncer. Então a Dona Maria fez eu deitar debaixo de uma pirâmide e falou, olha, confia em Deus e no tratamento, que você vai se curar. Eu deitei, uns 15, 20 minutos eu comecei a sentir de novo a saliva na boca, porque eu não tinha mais paladar, então eu também não queria me alimentar, não queria tomar água, não queria comer nada. E eu tive vontade da alimentação. Saí de lá e a primeira coisa que me deu vontade, eu comi e senti o gosto. Naquela semana eu já senti uma melhora muito grande, eu já comecei a aceitar a alimentação normalmente. E ganhei peso. Na segunda aplicação da pirâmide, que eu deveria voltar após 7 dias, eu senti que os cabelos, eu estava totalmente careca, começou como se tivesse vindo para fora. E na terceira pirâmide eu já estava assim, com a vontade de viver. Bom, para começar, eu tive a vontade de viver no dia que eu conheci seu Estevão. Porque a gente sabe que a morte existe, mas ninguém aceita. E eu estava muito nova, eu tinha meus objetivos, estava fazendo faculdade, tive que parar tudo. Então ali eu comecei a nascer novamente, a querer estudar, a voltar a trabalhar, porque eu queria mostrar para o mundo que eu estava curada. Conhecer a Célia e a história da Clarice mexeu muito comigo. A felicidade e o amor que sentem pelo Sr. Estevão e minha família me levaram a pensar muito sobre o tratamento, a sua importância, e me levaram a acreditar que o trabalho de Estevão e a forma como ele é conduzido até hoje vai muito além da cura do câncer. Ao nosso especial amigo de toda esta humanidade, Dr. Estevão Kovačić. Este é o cartão mais querido que já escrevi em toda a minha vida. Como eu poderia deixar de agradecê-lo? Ao ler este cartão, faça de conta que o Senhor está recebendo todas as flores mais lindas desta terra e que a sua casa está repleta delas. O Sr. Estevão é um enviado de Deus. Eu penso assim, porque existem coisas que a gente quer explicar, mas nós não temos palavras para explicar certas situações. Assim como a gente não explica, às vezes, muita violência numa pessoa, muita maldade numa pessoa, a gente também, às vezes, não encontra palavras para explicar muita bondade numa pessoa só, né? E um homem sério, sem muita conversa, sem muitos assuntos, mas muito empenhado em descobrir e tratar das pessoas, sem contar com nada, com nenhum tostão de lucro daquilo. Eu acho que o cuidado e o tratamento com as pessoas e com essa humanidade que não é de todo ruim,
era o mais importante, né? É isso que eu acho interessante, é isso que falta nesse mundo, do ponto de vista. Quer dizer, eu acho que a gente passa por aqui, isso não tem nenhum fundamento religioso e nem é para ter, mas a gente passa para deixar algo de bom. Deixar algo de bom. Ajudar um, ajudar o outro, ajudar aquele. Então imagina se você pode ajudar uma doença, né, a extinguir, a extirpar, a cuidar, a prevenir uma doença que dizima milhares de pessoas e principalmente, né, em regiões mais pobres. Ele era um homem que não cobrava um tostão, não aceitava nada, ele fazia tudo por amor à humanidade. Ele amava o povo porque sofria demais e não encontrava apoio. Porque a gente não podia encontrar apoio nos hospitais nem dos médicos. Eles só davam o quê? Poucos dias de vida, poucos meses de vida, mas graças a Deus e os seus Esteves, eu estou viva até agora. Seus Esteves fez muito bem para o povo aqui na Terra. Você imagina você chegar em um determinado lugar, que seja aqui no Brasil, em São Paulo ou fora, e dizer, olha, vamos mudar essa cama de lugar, assim está menos exposto a isso, exposto àquilo, e eu não quero nada, quero que viva. Eu acho que essa foi a grande sacada do Istvan. Eu acho que essa foi a grande percepção humanitária e realmente, né, os médicos fazem juramentos. Eu duvido que um cirurgião plástico faça um juramento desse nível. Até eu comentava sempre com a Celeste, que é neta do seu Estevão, que o seu Estevão só iria ser reconhecido quando fosse para outro mundo. Porque parece que as coisas de graça também as pessoas não dão valor. Nós estamos acostumados tanto em todo lugar que você vai tem que pagar, que quando você tem a cura simplesmente por uma mão com luz e amor, parece que a pessoa, né, até se assusta. Olha só, quando nós aprendemos pelo amor, a gente aprende pela dor. Então eu penso que é bem por aí, que as pessoas, quando vê sofrimento, esse tratamento é bom, entendeu? Quando vê muito simples, falar, mas será? Imagina, o médico dá isso, opera, tira, como pode um negócio desse? Não, é coisa de gente louca, entendeu? Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de uma doença que ainda hoje mata. Mesmo que hoje se fala, o câncer tem cura, o câncer continua matando e continua matando em grande quantidade. Portanto, é uma doença grave que abala emocionalmente as pessoas. E quando lhe é apresentado uma abordagem que parece muito simples, quando lhe é apresentado um tratamento que parece muito elementar, elas hesitam. Hesitam por quê? Doença grave, tratamento simples. Mas mais do que isso, porque existe hoje um conjunto de recursos voltado ao tratamento dessa doença, diagnóstico, tratamento, de uma grandiosidade muito aparente, de uma complexidade bastante grande. E parece que as pessoas falam, é de graça. Eu sinto assim, mas eu confiei. Eu falei, meu Deus, eu tinha já o poder aquisitivo, nós éramos muito simples. Eu não tinha como pagar tratamento. Quando chegou lá, que antes de fazer qualquer tratamento, a gente pergunta, né, quanto vai ser. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou, menina, aqui a gente não está querendo ganhar dinheiro. Eu quero mostrar para as pessoas a minha ciência. O nosso tratamento é um tratamento que meu avô desenvolveu, é extremamente simples, né? Como você pode acreditar que você, colocando um metalzinho no ombro, colocando um isolante, uma plaquinha de metal na sua cama, você está curado por câncer quando? Ao abnegado casal Senhora Maria e Estevão Kovačič, como lembrança e eterna gratidão por terem me devolvido novamente a vida. Jamais me esquecerei do dia 29 de janeiro de 1981. E o mais importante, né, que a gente não pode deixar de citar, é parece que as coisas acontecem e as pessoas se juntam realmente para conseguir os objetivos, né? E a minha avó Maria, não fosse a persistência,
A companheira que ela foi, realmente, talvez ele não tivesse nem chegado, tá? Não conseguisse os resultados que ele conseguiu, porque ela foi uma batalhadora, tá? Juntamente com meu pai, que foi também juntamente com ele, que deu todo o apoio, toda a logística, sempre apoiando e ajudando, e indo com ele para os lugares para iniciar as pesquisas. A esposa maravilhosa, né? Que sem dúvida sem ela teria sido muito diferente. Ela foi aquela companheira que, para a gente viver com uma pessoa sistemática e difícil como ele, né? É difícil uma esposa acompanhá-lo, né? E ela acompanhou com toda a perfeição, com todo entendimento, o apoio, né? Porque de certa forma a família acaba ficando meio que de lado, né? Ficou mais para ela, os filhos, os netos, né? Que minha avó era todo amor, toda dedicação, né? Não é que meu avô não amasse a sua família, né? Mas o jeito dele amar era diferente. Ele achava que ele estava buscando uma segurança para a família, né? E a minha avó fazia aquele papel, né? De vó, de mãe, né? Aquela coisa gostosa, né? Carinhosa. Dona Maria era uma mulher que se dedicou completamente à humanidade também. Ela colaborava com o povo, ela dava apoio, ela ajudava ele também. Tinha paciência, que ele sempre atendia, sempre cheio de gente. E ela sempre com aquela paciência de não reclamar nada, né? E ele também sempre atendia tudo que vinha, ele atendia com maior amor. Perdia tempo o dia inteiro, mas ele não deixava o povo sem ser atendido. Bom, ela foi o esteio, né? Ela foi o apoio. Realmente acho que sem ela seria difícil, não que ele não conseguiria, certo? Mas ele encontrava nela todo o apoio, sabe, para aquele momento sabe, de você reclamar, de você xingar que não deu certo. Então ela estava do lado, ela que segurava, certo? Entendia o quanto ele era ranzinza, o quanto ele era exigente, e ela sempre do lado, fazendo, orientando, estimulando, dando apoio. Olha, eu acredito que ela foi um anjo de luz em vida mesmo, porque às vezes chegava uma pessoa tão debilitada que ele falava, eu não posso garantir que vou curar porque a pessoa está no fim. Está no fim. Ele mandava embora a pessoa porque realmente não tinha mais o que fazer. Então a Dona Maria ia escondida, pegava a pessoa pelo braço, dava a volta na casa, porque tinha outra pirâmide na casa da Dona Júlia. Fazia na Dona Júlia. Quando passava todo o tratamento, a pessoa voltava lá para falar com ele, e a Dona Maria falava, Estevão, você não lembra? E ele falava, não lembra, é tanta pessoa que passa aqui, é aquela pessoa que eu fui atrás, tudo. Então era esse o comportamento dela, sabe? Sempre ela não deixava a pessoa sair, porque sabia que aquele lugar era o último local que a gente recorria. Casei-me em abril, estou esperando o bebê para o mês de março de 1982. Estou me sentindo muito bem e feliz. Notícias Populares, 25 de março de 1965. Descoberta em São Paulo fórmula de curar câncer em 30 dias. O radiestesista Stevan Kovačić, tcheco, que tem 62 anos, dos quais 41 vividos no Brasil, diz que descobriu a fórmula para curar o câncer. Diário da Noite, 6 de julho de 1965. Descobri a origem do câncer e posso curá-lo. Algo novo está surgindo no campo da ciência, tendo como palco a capital paulista e irradiando para o mundo a grande esperança na cura do maior flagelo da humanidade, o câncer. Ele começou com algumas pessoas próximas, né, que se candidataram a ser uma cobaia dele, né, e aí ele começou a dar medicação. Era uma medicação de 30 dias, tomava pela manhã, extremamente forte. Não eram todas as pessoas que conseguiam tomar. A pessoa tinha que ter uma certa resistência física, senão corria risco, né? E nesse período a pessoa tomava o remédio.
Depois passou para uma fase de 3 vezes por semana, depois passou 2 vezes por semana. Ele foi evoluindo nas suas pesquisas junto com as pessoas que se candidatavam, né? E, conclusão, no início eram poucas pessoas, eram vizinhos, parentes e tal, né? E o resultado foi sendo bom. As pessoas foram curando e tal. E então o que acontecia? A pessoa ia lá, daí começou a procura pelo tratamento. Fama de bom. Em São Paulo existe um homem que cura o câncer. A notícia correu de boca em boca e logo apareceu gente do interior paulista, Paraíba, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros estados. Mas o remédio que o Estevão dava, a pessoa tomava 2 vezes por dia. Tomava 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. Quer dizer, uma média de 12 horas de diferença do remédio para outro, né? Depois, outro dia, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. Era no começo ele fazia isso, a pessoa tomava 20 dias. 1967, né? 67, eu tomei essas doses de remédio que ele deu. Ele me deu toda a história, como é que eu ia sentir, como é que eu ia passar. Tudo. Eu fiquei muito ruim. Ele disse, se ela aguentar tomar, ela vai estar salva. O efeito do remédio era devastador, era muito forte. Tanto é que poucas as pessoas que quando ele fazia o teste, que estavam contaminadas, tinham condições físicas de suportar todo o tratamento, tá? Porque ele era realmente bastante forte, vamos dizer assim, o efeito no corpo das pessoas, né? Pela condição, pessoa doente, já manifestada, certo? Normalmente, com certeza, são pessoas já fisicamente debilitadas, né? E mais os efeitos fortes do remédio realmente limitavam a aplicação. Muitas das pessoas não suportariam, né? 21 dias, eu tomava 2 doses por dia. E ele falou tudo certinho, as reações, que tal dia ia dar uma reação assim, tal dia ia dar uma reação assim, e deu tudo certinho, sabe? Me deu todas as reações. Eu cheguei a desmaiar, perder sentido, mas voltei e continuei tomando. E ele falou que ia dar muita ânsia, dava mesmo. Mas graças a Deus e aos seus teus, eu estou aqui até hoje. 40 anos eu estou viva. Cura a quem se submetia 100%. Esse foi o princípio de tudo, certo? Centenas, milhares de pessoas se curaram com esse tratamento, com essa dose, com esse remédio. Mais de 3.000 doentes de câncer curados em São Paulo. Imagina cerca de 3.000 pessoas, 3.000 pacientes num depoimento de um recorte de jornal. Ora, são 3.000 pessoas dizendo. Algumas com biópsias prontas, algumas com laudos médicos prontos e voltam depois e dizem, não tenho mais nada. E o próprio médico atesta, não tenho mais nada, então há um fundamento. O seu Estevão, pessoalmente, buscou essa divulgação, buscando órgãos relativos ao tratamento do câncer, não teve sucesso. Ele me falou umas vezes, né, que ele queria fazer a medicina tomasse o conhecimento, né, e poderiam fazer um remédio mais fácil, né, mais suportável assim, mas ele nunca conseguiu, né? Agora, qual é a razão? Eu não sei te falar qual é a razão. E ele tentou levar a ciência nos maiores hospitais de São Paulo que tratava desse problema. Todo mundo deu as costas para ele. Pelo menos se um médico pegasse o trabalho dele e estudasse pelo menos uns meses para ver a cura de um paciente. Quem é o doutor Pilar, do Hospital do Câncer? Ele foi ter uma entrevista lá com... Aí trai conversar sobre a situação, né, dessa fórmula dele, para ver se trocava uma ideia, e pegou ele para ali, pôs ele para fora do hospital.
No colarinho? É. E ele disse por quê? Não, ele simplesmente botou o seu para fora do hospital. Ao querido Sr. Estevam, meu segundo pai, uma recordação minha e de minha família, com carinho e gratidão, de Norá Cremonese. 15 de fevereiro de 1982, 9 anos após o tratamento. Após isso, em 1965, houve uma tentativa de divulgação que teve grande repercussão na época, que foi a participação dele no programa Fato em Foco, do apresentador, na época, um comunicador de muita repercussão, que era o Homem do Sapato Branco, Jacinto Figueira Júnior. Vi, eu assistia, não perdia. Eu via a casa dos Sostevos, que era filmado, né? Que via, um dia tinha a polícia na porta para ele não atender ninguém. Vinha muita gente. Os Sostevos atendia pessoas do estrangeiro que vinham. E foi uma fase tumultuada da sua vida, porque com a divulgação veio a repressão. Charlatão garantia a cura do câncer com o uso de uma chapinha de chumbo. Os agentes Tivelli e Moacir, do setor de curandorismo da Delegacia de Costumes, detiveram na rua Eurico, número 86, Vila Facchini, Jabaquara, o charlatão Stefan Kovacic. Então fui perseguido mesmo, essa foi uma dos acontecimentos, as coisas muito desagradáveis de você conviver com polícia dentro invadindo a sua casa, né? Apreendendo material de trabalho. E foi um momento tumultuado, porque houve a divulgação no dia 21 de março de 1965 e dia 9 de abril, portanto 2 semanas após, ele foi levado à delegacia. A medicina não queria que ele curasse de jeito nenhum. Eu lembro, eu era garoto muito garoto mesmo, não sei te dizer, mas a gente andava de calça curta, grupo, início de ginásio, não sei. E eu lembro muito bem que a casa foi invadida, gente. A casa dos meus avós foi invadida. Polícia mesmo, pegaram ele dentro do consultório, né, que a gente chamava de escritorinho, né, que era um pequeno, era debaixo um porãozinho da casa praticamente, né. Quer dizer, um negócio desastroso, pavoroso, ruim, sabe? A gente ser tratado como um violador da lei, um desordeiro. Um homem que pregava que fazia o que fazia. Homem que cura câncer num mês quer parar por medo da polícia. Stefan Kovacic, o homem que disse, tem muita gente para testemunhar, que é possível curar o câncer em 30 dias por apenas 4.000 cruzeiros, não quer mais atender ninguém, porque foi levado sexta-feira às 16 horas para a Delegacia de Costumes no DI. Ele foi preso, né? E quando ele foi preso, ele contava para mim que o único que deu uma mão para ele foi o doutor Ademar, né? O Ademar chamou ele para conversar e buscou, através de hospital público, estadual, que se fizesse comprovação. Isso em que ano? Isso foi em 1965. Exato. Na sequência do dia 12 de março, de 12 de abril de 1965. O governador de São Paulo tentou que fosse feita a comprovação científica no hospital? Sim, sem dúvida. Isso está registrado, né? Fazem 40 anos até hoje. Lançava-se desafios, por exemplo. Poxa, deixa eu provar. Certo, vamos escolher, vamos fazer tratamentos paralelos aí para vocês constatarem, terem a certeza do que eu tô dizendo a vocês, né? Isso aqui é um trabalho científico, isso aqui é uma descoberta, é uma certeza, não é uma tentativa de acerto. Cientista do Jabaquara cura câncer em 20 dias. O senhor Stefan Kovacic deseja principalmente aperfeiçoar ao remédio que descobriu para a cura do câncer, hoje aplicado via oral, quando poderia ser aplicado por via injetável com melhores resultados. Levado ao Instituto Adolf Lutz para exame, o medicamento não apresentou contraindicações e o laudo encontra-se com o governador do estado, que deverá se pronunciar a respeito.
houve uma rejeição clara, política, em que o governador teve que ceder a uma exigência da área médica responsável pelo hospital público estadual, né? O governador falou, nos termos mais claros possíveis, ao seu Estevão, o seguinte: meu bom velho, de agora em diante não posso fazer nada mais para você, a não ser permitir que você não seja molestado. Mude a sua ideia, continue o tratamento, não só faça suas pesquisas de forma fechada, mas continue o tratamento aberto ao público e você não será molestado. Foi essa a promessa e que Adhemar de Barros cumpriu. E o Sr. Estevão continuou até 1979, quando foi definitivamente proibido de atender com seu remédio. Eu gostaria de poder entender o porquê que a medicina, que deveria ser a primeira preocupada na cura desse mal, ao invés de proibir Estevão, não se propôs a estudar seu tratamento. Desde o dia 30 de agosto de 1979, o radiestesista Stefan Kovačić não muda a data de sua folhinha em sinal de protesto. Nesse dia, seu trabalho em busca de cura definitiva para o câncer foi interditado pela Coordenadoria da Saúde da Comunidade, Divisão do Exercício Profissional do Largo São Francisco, Seção de Medicina, por exercício ilegal da profissão. Por essa razão, foi multado 2 vezes em 20 mil cruzeiros. Aí chegou um médico, né? Eu estava lá na casa dele, era um sábado à tarde. Chegou um médico, era chefe da medicina, não sei bem o que ele era e não sei o nome também, né? E chegou discutindo com o seu Estevão, que o seu Estevão não podia tratar as pessoas... na casa dele mesmo. Então, ele disse: o senhor não pode tratar, o senhor não é médico. Começou, vai tratar, vai diagnosticar a pessoa, dar remédio, tudo, né? O seu Estevão disse: o senhor disse bem, eu dou remédio, eu não cobro do remédio, não. Então, quer dizer, que se eu tenho um remédio que eu sei que vai curar a pessoa, e eu posso dar esse remédio para a pessoa, por que eu não posso dar? O meu remédio está curando. Tanto é que se o senhor vindo aqui querendo me prender, porque vocês descobriram que o meu remédio cura. E vocês não curam o câncer. Não cura mesmo, e até hoje não curam mesmo, né? Aí você, mas o senhor não pode curar porque o senhor não é médico. Aí você esteve, bom, você não posso, paciência. Aí ficou. Parou de atender com remédio, porque não podia mesmo, né? Soube que o senhor está sendo, como no passado, alvo de perseguição por parte de tantos maus. Soube também que muitos amigos seus já o estão ajudando eficazmente no sentido de essa perseguição terminar de uma vez por todas. Coloco-me, como sempre, às suas ordens. Estou ao seu lado em qualquer circunstância. Essa é uma resposta que eu não posso dar, né? Cabe a quem não se interessou, né, a dar esse tipo de resposta, né? Quer dizer, antes de 65, poucas pessoas sabiam, né? Agora, com certeza, o governador Adhemar de Barros foi acordado, né, quando da apresentação do seu Estevão no programa do Jacinto. Se o assessor, né, que era o chefe da Casa Civil, né, estava assistindo esse programa, se o governador teve a possibilidade de assistir esse programa, muitas outras pessoas, entre elas médicos e outros pesquisadores, com certeza assistiram o programa ao vivo e, posteriormente, tiveram informações a ponto de tomar providências, não de desenvolver pesquisas ou processos de comprovação, mas de repressão. Então, quer dizer, na realidade, eu não posso dizer por que as entidades, né, as autoridades competentes não se interessaram em dar maior atenção ao tratamento. Existe algo além do que essa dúvida dessa verdade científica, né? Existe um medo, obviamente. A gente vive num país capitalista, quer dizer, um mundo capitalista, um bloco capitalista, onde as grandes holdings, os grandes lobbies das grandes empresas, elas tentam dominar uma série de circunstâncias que é em benefício da humanidade. Imagina hoje, por exemplo, se alguém descobre que a água possa ser um combustível veicular, por exemplo. Isso vai ser um impacto
grande, né? Antes do interesse do bem da humanidade, tem o interesse da empresa ou daquela que explora. E eu acho que na medicina é assim também. E eu vejo que há um grande problema nisso, político e econômico. Não existia e não existe interesse por parte do governo em industrializar um remédio que cura o câncer, já que isso vai de encontro aos interesses das multinacionais. Um medicamento como esse tornaria obsoletas todas as drogas utilizadas atualmente no tratamento da doença. Muitas pessoas apareceram, né, mas com objetivos financeiros, né? Ele dizia que esse tratamento não tem custo nenhum, né? É uma coisa gratuita, é uma coisa que está na natureza, da natureza vem, da natureza vai. Então não tem por que o homem comercializar. Mas como infelizmente é o mal do mundo, é o mal, né, que todo mundo sofre, ele acreditava que as pessoas iam querer para especular e para ganhar dinheiro. Se envolve muito, uma cifra muito elevada que a gente não tem nem ideia do que seja. Vocês possam imaginar o que seja o tratamento do câncer no mundo. Dá para imaginar o que isso significa em termos de movimentação, de finanças? Isso é um negócio absurdo, absurdamente grande, incalculável. Eu não pratico a medicina, sou um cientista que encontrou a cura para o câncer. Mas os donos dessa indústria, a máfia branca e as multinacionais da saúde, criaram um monopólio para que nenhuma tentativa que possa sanar a doença tenha êxito. Você imagina a dificuldade que seria enfrentar esses grandes lobbies vendo um benefício da humanidade e que não teria custo nenhum. De repente, eu vou no tanque da minha casa, encho um galão de água e despejo no meu tanque. De repente, eu sei que uma pirâmide, eu sei que um chumbo, que composições químicas aí descobertas pelo Istvan podem ser eficazes nesse tratamento. Quem vai comprar o remédio? Quem vai pagar o médico? Quem vai ficar fazendo quimioterapia? Chega alguém para dizer, olha, a cura é esta aqui, ó. A cura está dentro da sua própria casa. Você não precisa sair da sua casa para você se curar. Como que se compreende um negócio desse? O que eu vou fazer com todo esse investimento? Com todo esse equipamento desenvolvido? Como os homens são esquisitos. Não reconhecem o feito dos outros quando isso lhes convém. Isso é simplesmente odioso, pois quantas pessoas não sofreriam? Não haveria tanta tristeza e o mundo seria melhor. Com todo esse sofrimento, a primeira coisa que a gente lembra quando desperta é do seu Estevão pela cura, né? Eu peço a Deus que o ampare, que viva em seu coração e o ajude a vencer e a continuar em seu trabalho maravilhoso. A fase seguinte, portanto, foi uma paralisação por 3 anos, né? Quando foi questionado novamente, aí já por um órgão do exercício, de regulador de exercício da medicina, né? E ele definitivamente abandonou a aplicação da sua droga. Se percebia nele o sentimento, né, a força que ele fazia, mas ele vai fazer o quê? Ele falou que não querem pegar, então não tem jeito, né? Pegou, ficou assim mesmo. Né? E ele precisou ficar parado por quase 3 anos. Tempo suficiente para novas pesquisas e uma nova fase do tratamento baseado, sim, na captação de radiações naturais através da pirâmide. Eu sempre digo que tem males na vida pra gente que vem pro bem, né? Até então, só algumas pessoas podiam ter acesso ao remédio, outras não. O que aconteceu? A evolução... Aí é que chega o ponto mais importante eu acho que o crucial da vida dele, né? Por isso que eu salientei que os fracos continuam, né? Eles podem tropeçar, eles caem, levantam e vão em frente, né? E é justamente o que ele fez, certo?
Então, mais uma vez, o seu Estevão, já com uma idade bastante avançada, ele volta às pesquisas de uma forma assim, sábia. E quando proibiram de dar o remédio, aí o seu Estevão pensou em outro modo, né, de tratar. E como a pessoa adquire a doença através de irradiação, eu vou combater com irradiação também, vou ver o que posso fazer. E ele experimentou diversas coisas, um mundo de coisas experimentou, mas não adiantava. Aí ele pensou na pirâmide. O que ele descobre? Ele descobre uma maneira, certo? Toda a teoria da pirâmide, desde localização geográfica, as dimensões, os ângulos formados, ele projetou isso para uma pirâmide de aproximadamente 1 metro de base, obedecendo toda a configuração da pirâmide original, certo? Ela alinhada, Quéops, ela alinhada numa posição norte-sul, e descobriu um metal que simplesmente intensifica a captação de energia feita pela pirâmide, intensifica em centenas de vezes. Ele criou um acelerador que ele amplia a quantidade de energia cósmica captada pela uma pirâmide. Sem o acelerador, ela capta um X de energia. E com aquele acelerador, ela capta 100 vezes mais energia. Então, é uma carga de energia cósmica que a pessoa recebe e, com isso, ela elimina o vírus do câncer. A medicina não queria que ele curasse de jeito nenhum. Mas aí, quando eles não deixaram dar mais o remédio, que o seu Estevão descobriu a pirâmide, que a pirâmide curava bem com o acelerador, tudo junto. Aí ele disse, agora eu quero ver eles proibir de deixar eu deitar o doente na minha cama. Como é que ele pode proibir? Primeiro tá certo, eu dava o remédio, né? É uma coisa que por direito não podia dar, porque eu não sou médico mesmo. Eu não podia receitar um remédio e fabricar o remédio e dar, né? Mas a pirâmide eu quero ver se eles vão proibir agora. Agora não tem jeito, né? Foi o maior feito conseguido por ele, tá? De tudo que ele veio, toda a caminhada que ele fez, a forma dele ser, por tudo que ele passou, a forma como eles vieram para cá, toda a dificuldade. Você imagina chegar com uma família num país onde você não fala uma palavra do idioma local. Quer dizer, um autodidata que primeiro precisou aprender a língua do país, aprendeu a ler, certo? Esse idioma sozinho, e fez o que fez tudo sozinho, certo? Eu acho que foi um presente, um presente para as convicções e para aquilo que ele sempre perseguiu, para a certeza que ele tinha de que realmente a energia, certo, maléfica instalada poderia ser eliminada por uma energia positiva. Todas as boas e bonitas palavras do mundo são poucas para agradecer-lhe o que fizeste pelo nosso filho Manir. O pesadelo acabou. Meu filho vive e esse mérito, além de Deus, lhe pertence. O que pode dizer-lhe uma mãe agradecida, além de Deus lhe pague? Ele era um homem muito forte, porque ele tinha uma mulher muito forte ao lado dele. O dia que minha avó faleceu, simplesmente ele falou, morri junto, acabou. Se minha avó não tivesse morrido, ele tinha passado do 100 tranquilamente. De lá, ele foi para a cama, não levantou mais. Eles se juntaram para poder chegar onde chegar e descobrir o que descobriram, né? Então, você pode ter uma ideia de a importância que ela teve na vida dele, certo? E ele na vida dela. Eu acho que se fosse ao contrário, se ele tivesse falecido primeiro, eu acho que não seria diferente. Porque foi uma convivência aí de cumplicidade
não é somente da vida de um casal comum, certo? Eles tinham muito mais a tratar. Eles tratavam de vidas, tratavam de pessoas. Então, esse envolvimento foi muito forte, uma coisa muito marcante, não é... Se a nossa vida já é marcante para a gente cuidar do que é nosso, não é? Cuidar das nossas coisas, cuidar dos nossos filhos, você imagina a responsabilidade de tudo que eles viveram, de tudo que eles passaram. Né? Então, realmente, quando ela faleceu, ele se abateu muito. Ninguém fazia mais por eles do que a Dona Maria, né? A Maria que... É uma frustração, não posso entender de outra forma, né? Ele não pode... Entendo que ele tenha morrido convicto de tudo que ele realizou, né? Essa obra maravilhosa que ele deixou pra gente, para todos que queiram, mas eu ainda acho que é frustrante. A luta pela descoberta, a luta para se difundir e não ter conseguido. Ele disse que o que ele tinha que fazer, ele tinha feito. Se não aceitaram, era uma pena, que a humanidade perdeu um grande bem. Né? Então isso deixou ele muito deprimido, muito arrasado, de ter chegado no final da vida e não ter realizado o sonho dele, que é ter entregue, né? Então ele falou, Célia, eu estou muito cansado. Eu falei, seu Estevão, esquece essa parte, não queira mostrar para ninguém, porque só do senhor curar a gente já está achando que o senhor fez um milagre mesmo, porque tem como comprovar. Não é uma coisa assim que você está escondendo, né? Eu falei, um dia os médicos vão abrir a porta e vocês vão trabalhar junto. É uma injustiça muito grande ele ter morrido da forma como morreu. Até de uma forma melancólica, né? Por tudo que ele passou, o falecimento da avó, mas eu acho que tudo isso seria suavizado, né? E ele desencarnaria de uma forma muito mais feliz se ele tivesse conseguido fazer com que esse bem chegasse a um número muito maior de pessoas do que chegou, porque o que nós fazemos, né, é uma gota d'água, gente. Porque se a ciência do seu Estevão abraçar com essa medicina, nós não vamos ter doente, gente. Ele achava que o que ele ia fazer não dava mais certo. Eu falava para ele, seu Estevão, peraí, o que o senhor está fazendo é uma coisa, o que o senhor está sentindo, infelizmente a sua esposa faleceu, né? Mas Deus quis assim, né? Porque eles viveram casados, eu acho que quase 60 anos, né? Então, o que o senhor está sentindo por ela, eu acredito que é muito sentimento mesmo, né? Mas, infelizmente, mas não dá mais. Eu quero que vocês continuem a fazer o que eu estou fazendo. Aí ele parou. O que ele queria? Ele queria, primeiro, beneficiar a todas as pessoas portadoras dessa doença, independente da sua condição econômica. Segundo, ele queria que os órgãos competentes entendessem, assumissem e desenvolvessem esse tratamento que ele, com poucos recursos, conseguiu fazer grandes evoluções. Ele tinha convicção, né, de que pessoas melhores preparadas, com mais recursos, certamente chegaria a resultados muito maiores. E, infelizmente, até hoje a medicina não abraça essa ciência. Porque se cada um tirasse esse orgulho e abraçasse essa ciência que esse homem iluminado deixou realmente pra gente, muita gente não ia estar doente. E ele hoje, já morto, deve estar feliz. Por quê? Porque além de todas aquelas pessoas que ele conseguiu tratar pessoalmente, nos 15 anos que já se foram após a sua morte, muitas outras se somaram
porque o seu tratamento continua sendo oferecido no padrão inicial que ele estabeleceu. Um padrão em que as pessoas são atendidas gratuitamente, né? E indistintamente da sua condição socioeconômica. As portas de nossas casas sempre estiveram abertas, certo? Durante meio século a gente já faz isso, gente, ou até um pouco mais. É com muita satisfação e até mesmo com uma emotividade bastante grande que eu falo sobre esse assunto. É um assunto muito importante, não só porque eu me beneficiei dele, mas porque eu o acompanhei ao longo dos meus últimos 35 anos. Vi a seriedade com que ele foi pesquisado, desenvolvido e oferecido às pessoas. A simplicidade com que ele foi oferecido, a ausência de presunção, apesar do orgulho pelo sucesso atingido, o seu Estevão sempre o apresentou, entregou às pessoas que dele necessitavam de uma forma totalmente imparcial. Sabemos que essa doença não escolhe a quem atingir, mas sabemos que aqueles que têm menos recursos sofrem mais. Só Deus poderá pagar-lhes tudo o que fez por mim e por tantas outras pessoas que o Senhor curou e continua curando. Há 2 anos estou bem, graças a Deus e ao Senhor. E outra coisa eu não faço no meu dia a dia sem antes agradecer. Foi uma coisa fantástica, porque se você vai a um médico e você sabe que você tem um período curto de vida para você, e primeiro é o choque, depois você encara numa boa, tá tudo bem, tá tudo certo, vai acabar. E, poxa vida, eu tive muitas outras oportunidades com esse meu prolongamento de vida, né? Eu posso dizer o quê? Agradecer e pedir a Deus pela alma dele, porque ele foi um homem excepcional. E agradecer por Deus ter me enviado um colega que me trouxe aí. Então, depois de 75 até hoje, que é 23 de junho de 2007, eu estar vivo. Senão eu já teria ido há muito tempo, né? Bom, eu agradeço muito a Jeová Deus em primeiro lugar e aos Sostevos. Que se eu não fosse trazida para Sostevos, eu estaria morta há muitos anos. Mas graças a Deus e Sostevos, eu estou viva há 82 anos. Porque o que eu aprendi com o seu Estevão é a troca. E foi uma troca de amor mesmo. Eu acredito que ele foi uma luz para mim e para minha família, porque minha mãe também estava já, como é que eu posso te dizer, acostumando a chegar esse tempo que eu iria realmente morrer. Então, por isso que eu afirmo com toda certeza, para mim, olha, o Sr. Estevão, Deus em primeiro lugar, o Sr. Estevão em segundo. A minha vida eu devo a ele. Se eu não tivesse tomado o medicamento dele, eu talvez não estava conversando aqui hoje. Tenho a certeza disso. Isso é uma coisa que eu não vou esquecer na minha vida nunca. E eu sempre lutei e sempre quis mostrar o quanto de tudo de bom que ele fez na minha vida. Eu não era para ser mãe, né? Não era nem para estar viva, então eu acho que eu tô com lucro. Esse aqui é o fruto do trabalho do seu Estevão, né? A minha gravidez, que o pessoal falava que eu não ia conseguir ter uma filha, tá aqui a prova. E o meu marido, né, que sempre foi meu anjo também, meu anjo de luz, e eu agradeço a Deus, que é o trabalho do cientista, seu Estevão, e
proporcionou a ser mãe. Deus me deu uma cruz pesada, foi uma época difícil para mim, mas Ele me deu anjos para ajudar eu completar tudo isso e me recuperar. Então, eu sou muito grata de ter conhecido essas pessoas maravilhosas que me ajudaram muito e que muito me emocionam, né? E aí eu conheci a Dona Júlia, fiz a Dona Júlia minha outra mãe, né? E por tabela ganhei irmãos novos, ganhei uma família nova em São Paulo. Eu ganhei uma tia. E você ganhou uma tia que te ama, que te adora e que é muito grata a todos. Só o amor constrói a paz. Uma mensagem de fé e confiança ao grande homem da ciência. Que Deus o ilumine e faça justiça para a vitória final. O fim do câncer, o início de uma nova era mundial. Então, agora eu comparo o meu avô, né? Eu acho assim que é bem assim mesmo. Santos Dumont trouxe um grande benefício para a humanidade. Se não fosse ele, como seria hoje a vida de todo mundo, né? Para o mundo inteiro, foi um bem para o mundo, né? E todo mundo certamente na época falou, esse cara é um louco, né? Como ele pode imaginar, né? Tal. O meu avô a mesma coisa, né? Ele também desenvolveu um enorme bem para a humanidade inteira, né? Como certamente muita gente pode ter apostado até hoje, que ele também é um louco, né? Mas quando isso vier para o mundo, né? Vai ser a maravilha do século, né? Como foi a descoberta do avião, né? E outras tantas, né? Então eu acho assim que vai chegar o dia que vai ser reconhecido todo o esforço, a dedicação de uma vida toda, que isso não é para qualquer um, né? Dificilmente as pessoas têm a persistência que ele teve, né? E ele conseguiu levar até o fim. Com honra. Ainda haverá um longo caminho até que o homem perceba que a pior doença do mundo é o dinheiro e que só o amor pode trazer sentido à vida. O que nos resta é ter esperança de que as coisas mudarão, e o que nos cabe é dar o primeiro passo para esse novo amanhã. Aqui deixo à disposição o método Kovačić para o governo, o instituto ou quem possa levar essa cura a quem precise dela, na forma com a qual Estevam nos ensinou. Primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer a Deus e a todas essas pessoas que estão aqui trabalhando. A Deus pela oportunidade, que eu tenho certeza que é com a vontade dEle que esse documentário está acontecendo. E principalmente essa turma, essa garotada que abraçou essa causa, né? Com amor, com coração, sem visar parte financeira alguma, que todo mundo aqui está dando do seu tempo, tirando do seu lazer, para estar dedicando aqui por uma causa maior, né, que é o bem do próximo.
porque até hoje eu não encontrei ninguém. Meu avô lutou tantos anos, 50 anos de luta, nunca encontrou uma porta aberta, alguém que quisesse ajudá-lo. Então, o tempo passou, mas chegou. Então, eu só poderia agradecer a toda essa equipe que aqui está, que se não fosse eles, a boa vontade, né, que é o amor, a doação deles, jamais esse documentário estaria acontecendo. Então, eu quero agradecer a todos com muito amor e carinho. Muito obrigada. Por conta que eu acredito muito em Deus, coloco muito em Deus, né, as coisas, ele deu você, né, Daniel? Que não conseguiu através da medicina, a divulgação, né, veio através de alguém dentro da... Porque assim, Deus sempre atende muito os meus pedidos. Ele sabe quando são muito sinceros e sempre são pelo bem do próximo, nunca pedi nada pelo meu bem. E até achei muito interessante quando você quis começar, mãe, eu vou fazer isso. Você é engraçado como eu, com meu avô, você desde pequeno atrás de mim. Mas como a gente está tão acostumado que jovem não se preocupa com nada, meu avô com tantos netos, ninguém nunca nem parou para ouvir o que ele fazia, né? Então assim, eu achei, ele é criança, né? E você sempre com o pêndulo para lá e para cá, até muito engraçado, eu ficava olhando, né? Mas será? E você sempre muito desligado, né? Então foi. Daí você faz o teu curso, né, de rádio e TV, mas também até então, nunca poderia imaginar que seria por esse caminho, né? E aliás, quando você surgiu, começou a fazer tudo que a coisa funcionava, acredito que até o dia de ontem ainda estava meio assim, querendo acordar, porque às vezes eu não gosto de me emocionar, me envolver, acreditar muito numa coisa e me decepcionar, né, numa coisa que eu quero muito, né? E quando eu vi que realmente a coisa era séria, que a coisa estava funcionando, foi porque não. O objetivo do meu avô era transmitir o tratamento para o mundo. Qual veículo que vai para o mundo não está na mão de meia dúzia, como ele queria, né? Procurou hospitais, né, de referência, né? Não aceitaram. Então, qual a divulgação do teu trabalho? É para o mundo, é a televisão, né? Que ela chega ao mundo inteiro, essa notícia. Então, vai estar realmente à disposição, como foi o sonho do meu avô, de transmitir para o mundo, para que todo mundo se salve, se liberte dessa doença que é tão triste, né? Então, realmente é uma coisa que eu acho que tudo vem na hora certa, nada fica desamparado, né? Ele veio com esse propósito, né? E Deus deu prosseguimento, né? Então isso me emociona muito. Até hoje eu pensei, poxa, que ele esteja aqui com a gente, vendo, né? Que eu acho que ele merece ser reconhecido, né? Isso não tenho dúvida, né? E com certeza ele está vendo e está muito feliz, né? Com tudo que a gente está fazendo, né? E ele vai conseguir chegar realmente ao que ele queria, né? Então, acho que tudo tem um propósito na vida, tudo se encaminha quando a gente tem boa vontade, né?